O pároco como administrador dos bens temporais da paróquia na legislação eclesiástica atual. O que me levou a pesquisar sobre esse tema foi, primeiro, a importância da administração dos bens temporais paroquiais da igreja, porque é algo que eu faço há quase 28 anos, hoje eu tenho 12, eu já estou fazendo 27 anos e 7 meses de sacerdotal. E durante todo esse tempo, no ministério sacerdotal, eu sempre estive à frente de paróquia, e sempre trabalhei, principalmente na Frei da Diocese, eu sempre estive muito ligado a estas coisas, a questão da administração. O que há escrito sobre o assunto é muito fragmentado, pouca coisa, sobretudo naquele tempo. Tempos atrás, quando eu fiz a primeira tese de mestrado, que foi em 2002, ainda era menos, hoje já tem bastante coisa. Até para você ver, já tem o manual, né? Ou se nós tivesse saído antes, tem me ajudado muito, não é só depois da minha tese. Né? Então, eu vejo quanto eu teria me ajudado, o Leandro eu conheci, quanto teria me ajudado, porque nem esse não tinha ainda. E com a pesquisa me propus a fazer com que o assunto fosse melhor colocado para todos, enquanto possam e queiram encontrar. Com isso, me proponho a dar uma pequena colaboração nesse assunto importante e necessário para uma boa condução administrativa de nossas paróquias, dioceses e todos os outros organismos da Igreja Católica Apostólica Romana, todos os institutos. A tese é, claro, fundamentado na paróquia, mas se refere a todos os institutos da Igreja, aqueles que estão ligados à mesma Igreja. O desejo de dar uma contribuição canônica nesse sentido. Também aqui busquei dar uma maior contribuição canonicamente falando sobre esse assunto, para que muitos ainda o mesmo é tabu. Muito embora, como já afirmei antes, e em especial mostro na pesquisa que fiz, que é um assunto profundamente necessário para nós pastores, que nos dispomos ao trabalho e à administração de nossas paróquias, assim como das outras entidades da igreja, como já disse. Mostrar com simplicidade, mas ao mesmo tempo com bastante precisão, que uma boa administração não impede de que sejamos bons pastores, mas pelo contrário, ajuda muito a nós pastores fazermos acontecer bem o nosso pastoreio. Uma boa administração só nos caracteriza como melhores pastores quando cuidamos bem de tudo aquilo que é da igreja e que, portanto, está para o bem evangelizar, como nos diz o direito canônico quando nos fala sobre os seus fins, que são de evangelizar. Então nós dividimos a tese em 3 capítulos, como foi orientado, o primeiro capítulo da minha tese fala sobre a finalidade dos bens temporais e os meios de adquiri-los, segundo a legislação canônica atual. Cuidado de falar sempre no direito, de 1983. Deixa eu deixar para não ampliar mais a coisa. O segundo capítulo, a contabilidade como meio seguro para uma boa administração. E o capítulo 3, o pároco como administrador dos bens temporais da paróquia. Então vamos tentar agora apresentar capítulo por capítulo. Primeiro capítulo, como já citei, a finalidade dos bens temporais da igreja e os meios de adquiri-los segundo a legislação canônica atual. Como pesquisei sobre a administração, então pensei nessa disposição, assuntos pelo fato de administração ser coisa muito séria. Segundo o que diz o cânone 1254, os parágrafos 1º e 2º, diz no seu teor do primeiro, diz assim: o mesmo estabelece a Igreja Católica, por direito nativo, independentemente do poder civil, pode adquirir, possuir, administrar e alienar bens temporais para a consecução dos seus fins próprios. Como vimos no enunciado do cânone, no seu primeiro parágrafo, é um direito nativo da Igreja Católica,
enquanto instituição de adquirir, possuir, administrar e alienar os bens segundo a mesma legislação canônica. Já no segundo parágrafo, diz assim, fala sobre os fins para os quais a igreja deve possuir bens. Os fins são organizar o culto divino, cuidar do conveniente sustento do clero, isso é uma coisa muito deve ser levada a sério, e dos demais ministros, participar, praticar obras do sagrado apostolado e da caridade, e principalmente em favor dos pobres. Essa caridade, principalmente em favor dos pobres, é o que diz lá o parágrafo 2 do cânone 1254. A consciência que a igreja tem das necessidades desses bens e que por isso não pode ficar sem os mesmos, senão como poderia executar aquilo de que a mesma tem como missão? Os bens são necessários para poder executar os serviços de evangelização, especialmente nos dias atuais, que requerem tantos meios para servir melhor a propagação do Evangelho. Pois sendo a igreja composta de pessoas humanas, ela tem a consciência de que os seus bens temporais são necessários para poder desempenhar bem a sua missão. Também apresentamos nesta tese a conceituação de bens temporais, como os mesmos são denominados pela igreja. Falamos também de que os fiéis têm a obrigação de ajudar a igreja com seus bens, em suas necessidades, e isso de maneira livre, não impondo aos fiéis o quanto, mas orientando-os para o seu dever de ajudar, como cada um pode e deseja ajudar. Mas que os mesmos devem ter consciência. Quando aqui falamos de fiéis, eu coloquei também no meio de tudo saído. Estou falando dos fiéis gerais da igreja, também nossos padres, nós somos também. Devemos ter essa consciência de colaborar também. Isso porque eu não sei se nos outros lugares, eu vejo muitos lugares aí na China, por aí fora, é de boa vez que os padres, nem sempre nós padres temos aquela mesma convicção de que devemos participar das coisas como exigir das pessoas. Eu sei para você ler por isso. E deve corrigir muito para não acontecer comigo, que já deve acontecer também, infelizmente. Aqui também vimos que, segundo o cânone 222, o bispo diocesano deve lembrar sempre aos fiéis o dever que os mesmos têm de ajudar a igreja com seus bens, para que a mesma cumpra a sua missão de levar à frente todos os trabalhos, ou como diz o cânone 254, a execução dos seus fins. Não pode ficar à margem dessa parte. Assim, o segundo cânone 222, se você quiser conferir, fala claramente: os bispos têm o dever de ajudar, chamar os fiéis nesse sentido. Não pode largar o padre sozinho da sua paróquia, de jeito nenhum. Nesse sentido também não. Também ainda mostramos neste primeiro capítulo a questão dos tributos que poderão ser cobrados, como ordinários e extraordinários, solicitações espontâneas e solicitações diversas, e também com coletas ordinárias e coletas extraordinárias. No desenrolar do mesmo, vimos, dentre outras coisas, o que significa a palavra fins, filosoficamente falando, que é para que a gente saiba aquilo que vai chegar. Nós fazemos assim, adquirimos isso aqui para chegarmos a isso, atingirmos isso, no caso aqui, a uma melhor evangelização. Por isso a necessidade de remunerar o clero das pessoas que trabalham na igreja, por isso a necessidade de ampliar sempre a evangelização, e assim por diante. Também falamos da legislação canônica patrimonial e paroquial. O que são bens temporais paroquiais que favorecem a economia paroquial, como adquirir esses bens e como administrá-los segundo a legislação canônica e a legislação civil. Depois nós vamos ver no curso da apresentação e a igreja, como a igreja deve proceder diante dessas duas questões. Não só levar em conta a questão canônica, a questão eclesiástica, mas também a questão civil e o porquê também nós vamos ver mais na frente. O que é a hacienda paroquial e todos os seus componentes? Vocês vão estar na tese, se alguém um dia poder adquirir, aí poderá ver todas essas questões. Não vou falar tudo, porque senão eu não tenho tudo. Então, vai ter esse horário nosso. Por último, está aí nesse capítulo,